Seja bem-vindo a mais um debate autárquico promovido pela Conta Lá, uma gigantesca operação jornalística que, pela primeira vez na história da televisão em Portugal, se propõe a realizar 278 debates autárquicos. Quer isto dizer que vamos ouvir todos os concelhos de Portugal continental. E hoje olhamos para a Amadora. A Amadora, que é um dos concelhos mais densamente povoados do país, enfrenta desafios típicos das grandes áreas urbanas, casas caras, pressão sobre os serviços de saúde, exigências de segurança, a necessidade de mobilidade mais eficiente e voltou ao centro deste debate político. Na Amadora, o bairro da Cova da Moura, símbolo de décadas de construção clandestina, agora entre propostas de demolição com realojamento e requalificação integrada. No dia 12 de outubro, 142 mil votantes vão decidir o futuro da autarquia, que é presidida pelos socialistas. O PS tem 7 vereadores, PSD 3, CDU 1. E passo a apresentar os meus convidados, a quem desde já agradeço a vossa presença. Apresentaria do PS Vítor Ferreira, o atual presidente, mas, embora tenha sido convidado para este debate, não se disponibilizou nenhum outro elemento para o substituir. Não é isso que nos impede de fazer o debate. Passo a apresentar os que aqui estão presentes. Susana Garcia, da coligação Dar Voz à Amadora, que inclui PSD, CDS, PPM, MPT e RIR. Depois, Anabela Rodrigues, em representação da candidatura do Bloco de Esquerda. Do Chega, Rui Paulo Sousa e da CDU, João Pimenta Lopes. Mais uma vez, bem-vindos. Obviamente que há um tema central neste momento e polémico que tem a ver com o bairro da Cova da Moura. A Susana Garcia começava por si. Primeiro, um pequeno detalhe e depois entramos mais concretamente na sua proposta. Tem vindo a prometer a demolição integral da Cova da Moura com realojamento das 2.000 famílias, afirmando ter um programa desenvolvido em conjunto com o Ministério das Infraestruturas. Ora bem, isso já foi desmentido pelo próprio Governo. A minha questão introdutória, que depois falamos em detalhe do plano, é se ainda mantém a promessa ou admite perante os municípios que é apenas uma intenção. Bom, em primeiro lugar, eu queria saudar todas as pessoas que aqui estão e que são candidatas à presidência da Câmara da Amadora, porque de forma democrática submeteram-se ao escrutínio das perguntas do jornalista e à partilha daquilo que é o pensamento político deles e dos respectivos projetos com o povo da Amadora. Queria, evidentemente, lamentar a ausência do Sr. Presidente atual e, menos ainda, aceitar, como penso que nós todos não aceitamos, a justificação que foi dada, que foi a preparação das festas do Conselho. Em relação à sua pergunta, permita-me fazer-lhe uma correção. Na verdade, aquilo que foi dito é que existia um projeto que, de facto, existe e que esse mesmo projeto iria estar articulado Mas com um projeto de quem? Como é evidente, e essa é que é o busilis da questão, o projeto nunca pode ser do Governo. O projeto é sempre de quem presida a Câmara. Portanto, o projeto será meu quando eu for Presidente da Câmara. Portanto, o projeto nunca poderia ser do Governo. Teria que partir de quem presidir da Câmara, que infelizmente nunca o apresentou. Não, mas eu não disse isso, Susana Garcia. O que eu disse foi que tinham desenvolvido... Fez-me uma pergunta de que era o projeto. Estou-lhe a dizer que o projeto era meu. Não perguntei isso. Eu perguntei o programa que tinha sido desenvolvido em conjunto com o Ministério. Muito foi bem. O que disse publicamente. E aquilo que eu estou a dizer é que, efetivamente, respondendo à sua pergunta, o projeto é meu, será executado quando for Presidente da Câmara, como não poderia ser de outra maneira, em coordenação, como também não poderia ser de outra maneira, com o Governo. Sim, mas disse que estava a ser desenvolvido em conjunto. E como, e como o Sr. Ministro fez, e muito bem, ao deslocar-se à Cova da Moura, onde já estava mais do que planeado há mais de 2 meses, também disse que estaria cá o Governo para fazer, aliás, num movimento regenerador e progressista que tem tido e reformador, para também abrangendo a Cova da Moura. Mas eu achei que era importante clarificar isso, que é para não subsistirem dúvidas. Porque deu a entender que havia um acordo já com o Governo e não há. Portanto, é apenas uma intenção aquilo que tem. Não pode fazer uma promessa, porque está dependente do Governo a execução de tudo aquilo a que se propõe, certo? Não está. O que está dependente do Governo é só o realojamento, porque de facto o bairro da Cova da Moura vai ser demolido. Então, diga-me, vamos então detalhar um bocado a sua promessa de erradicar a Cova da Moura até 2030. Permita-me dar-lhe alguns dados. Segundo o atual Presidente da Câmara, foi feito um estudo, ele disse isto não há muito tempo, numa entrevista ao Expresso,
que a autarquia reuniu com os donos dos terrenos. Os terrenos estariam à venda por cerca de 14,7 milhões de euros, a demolição custaria 7 milhões, a construção dos 43 edifícios, ou seja, 662 fogos, teria um custo de 137. Ora bem, isto tudo somado ultrapassa os 175 milhões de euros. Mesmo assim, não daria, diz o atual Presidente, para realojar os mais de 4 mil moradores estimados do bairro. O que eu lhe pergunto é, como é que vai comportar um custo desta ordem? Respondendo à sua pergunta, a entrevista que foi dada pelo senhor atual Presidente da Câmara da Amadora, as negociações com os herdeiros são feitas por mim já desde 2021. Ao contrário do senhor Presidente da Câmara da Amadora, que falou com os herdeiros só agora, há um mês, eu já estou em negociações com eles desde 2021. Estes valores? Não confirmo. Confirmo que o valor que era apresentado em 2021 era 14 milhões e neste momento não é. O que só demonstra que o senhor Presidente da Amadora está muito longe daquilo Garcia, que é a realidade. Quais são os cálculos que então a sua candidatura tem para fazer este... que o valor que é apresentado pelos atuais proprietários, pelo mandatário dos atuais proprietários com quem eu falo, é até muito superior a esse que aí está. Não, qual é? Não vou partilhar isso porque está em negociações e estão abrangidas pelo sigilo, mas é muito superior a esse que aí está. Pode perguntar-lhes a eles. Mas o plano geral, enquanto é que orçamenta este seu projeto de erradicar a Cova da Moura? Em relação ao projeto que nós temos, compreende duas fases. E não são 4 mil famílias para realojar, são 2 mil. Se o Sr. Presidente também fizesse o trabalho de casa... Não, 4 mil moradores. Pronto, 4 mil moradores é uma coisa, famílias são outras. E, aliás, deixe-me partilhar também com isto. Não, mas ele disse moradores. O projeto que existia para fazer exatamente isto que eu estou aqui a defender é um projeto que foi apresentado a primeira vez por um Presidente da Câmara Municipal da Amadora, Joaquim Raposo. Não é nada de novo. O Sr. Presidente Joaquim Raposo já tinha exatamente este projeto com as mesmas linhas, que são essas que nós estamos a seguir, apenas ajustadas ao tempo atual. Permita-me. Não era de demolir o bairro inteiro. Desculpe, mas era. Aliás, estava articulado até já com os respectivos patrocinadores imobiliários. Portanto, voltando a recentrar aqui a questão, nós vamos fazer a demolição da Cova da Moura em duas fases distintas. Primeiro, o lado esquerdo, em que aquelas famílias irão ser imediatamente realojadas, porque nós não conseguimos primeiro deitar abaixo e construir a tempo de lhes oferecer essa mesma oferta habitacional com dignidade, que é aquilo que não têm. Permita-me também que lhe diga só uma coisa. Permita-me só também que lhe diga uma coisa. Estamos a falar primeiro de números, depois vamos a já vamos falar dos números. Permita-me que lhe diga só uma coisa. O que me causa perplexidade é que a sua pergunta comece por dizer que a proposta da erradicação da Cova da Moura causa polémica. Olha, a mim o que me causa polémica é que às portas da Assembleia da República, sim, mas às portas da Assembleia da República, estamos a menos de 15 quilómetros, no centro do coração da área metropolitana de Lisboa, haja pessoas a viver sem a dignidade que todos nós necessitamos. E isso é que devia ser polémico. Permita-me, vamos falar da Cova da Moura. É a Cova da Moura que devia ser polémico. A Cova da Moura ainda é na Amadora. Não era a apresentação de uma solução. E, portanto, quanto é que estima o custo total da operação do realojamento? 2/3 daquilo que o Sr. Presidente... com realojamentos, demolições... 2/3 daquilo que o Sr. Presidente avançou. 2/3 daquele valor que avançou. 2/3 de 175 milhões. 140 milhões. 138 milhões. 138 milhões, muito bem. Como é que vai realojar as pessoas antes de as... só tem capacidade para realojar uma parte, certo? Só vou realojar 1/3. Os 2/3 caberão ao Governo. E o que é que vai acontecer a essas pessoas? Porque o Governo não vai, em 4 anos, realojar 3 mil pessoas. Não, como é óbvio. Por isso é que eu lhe disse que são 2 fases. Nós primeiro realojamos uma metade e depois realojamos a outra metade. Quando estivermos a proceder ao realojamento da segunda metade, já temos construção da primeira metade. E quanto tempo é que precisa para construir habitação para realojar a primeira parte? Eu não vou construir habitação para realojar aquelas pessoas. Então vão realojá-los aonde? Eu peço desculpa. Eu não vou construir habitação na Cova da Moura para realojar as pessoas que lá estão. Então vai realojá-las aonde? Aquelas pessoas vão ser realojadas pelo Governo em condições de dignidade, as que preencherem os requisitos essenciais e jurídicos para terem realojamento. Mas como o bem Governo sabe, ainda não deu ok nenhum plano, porque ainda não conhece, como é que pode estar a prometer isso? Mas quem é que disse que não conhece? Eu, quando me disse que o plano era seu, não era do Governo, é porque o Governo não tem nenhum... Não, isso é uma relação sua. Aliás, se você vir mas aquelas que foram as declarações... Mas o Governo não se comprometeu com nada disso. Se você vir as declarações que foram prestadas pelo Sr. Ministro, sim, precisamente no dia que foi ao bairro da Estrada Militar, precisamente que foi ao dia da Cova da Moura, ele não disse que não iria realojá-las. Não, ele mostrou preocupação geral com a reabilitação e com o realojamento, mas isso é uma coisa geral. A Sra. Garcia está a prometer uma medida tendo como base de partida uma promessa que o Governo vai cumprir aquilo. Com certeza. Na prática está a contar com algo que não é garantido. Isso é uma relação sua.
Já agora, o Cova da Moura não é um bairro de barracas, como imagino que saiba. Peço desculpa. Posso-lhe fazer uma pergunta direta? Sim. Já entrou no bairro da Cova da Moura? Muitas vezes. Muitas vezes. Então, como sabe, há lá barracas e há lá habitações. Sim, mas não é considerado, não é um bairro de... Mas então permita-me que lhe diga, a qualificação que é feita pelo PER em 93 está errada. Porque a qualificação que é feita pelo... Sim, como todos nós sabemos, aliás. A qualificação que é feita pelo PER... É que o núcleo habitacional, já agora, partilha, é constituído por construções precárias, autoconstruídas... construções precárias. Calma, sem ajuda urbanística, nem condições mínimas de habitabilidade, infraestruturas de água, saneamento e eletricidade. Estimado, o que não é verdade. Desculpe. Não é verdade. Desculpe. As pessoas têm água, têm luz e têm saneamento. Desculpe. Não têm. Desculpe. As pessoas não têm. Como diz, o mínimo. Como diz, e bem, o mínimo. As pessoas que estão... Pagam IMI. Isso é outra questão. Mas As pessoas que estão na Cova da Moura não têm condições de higiene, de segurança. Não, isso Desculpe. E há também lá habitações que não estão. E há também lá habitações que não têm condições Garcia, mínimas. Nós podemos não eu recebo os e-mails com as fotografias das casas. Eu percebo, mas eu vou lá. A questão é, a classificação oficial é esta. E várias destas condições não existem na Cova da Moura. Para além de que a Cova da Moura é considerado um bairro de gênese ilegal, como existem vários em Lisboa. Ele esteve para ser legalizado juntamente com a Brandão em 82. Certo. Portanto, nunca foi admitido como bairro de barracas. Mas eu pergunto-lhe, quantos bairros de barracas haverá na Amadora? Os mesmos que nós queremos demolir. Quantos? A Quinta da Laje, o bairro da Estrada Militar da Damaia e o bairro da Estrada Militar da Mina. E a Quinta do Pomar? Isso Não são barracas também. Perdão? Não são barracas a Quinta da Laje. Para mim são. Pronto, está bem, mas temos que ter uma denominação, pelo menos, oficial. Aliás, para poder ter estão um neste projeto. momento a ser demolidas, como sabe, já há muito tempo, precisamente por causa É outra disso. questão. Mas, portanto, propõe-se a demolir todos estes bairros. Sim, está no nosso programa. Não, estávamos a falar da Quinta da Cova da Moura, eu só queria Não, saber. eu disse-lhe a seguir, peço desculpa se não fui Pronto. clara. Nós vamos demolir também a Quinta da Laje, vamos demolir a Estrada Militar da Damaia. Até quando? E a Cova da Moura vai ser em 4 anos. E a Quinta da Laje, a Estrada Militar da Damaia e a Estrada Militar de Mina vai ser precisamente no mandato seguinte, embora iremos iniciar no 4º ano, porque nós não temos recursos absolutamente inesgotáveis que nos permitam fazer um esforço para a Cova da Moura, paralelamente ao quando estamos a fazer um esforço para a Quinta da Laje e para a Estrada Militar. É a sua Militar. intenção demolir estes bairros? E como é evidente, a intenção da... Estamos a falar de 4 mil pessoas. Sim, e como é... 4 mil pessoas, sim. E como é evidente, se caminhar pelas ruas que nós todos caminhamos na Amadora, ninguém aceita que exista aquele tipo de habitação, se lhe quiser chamar, em pleno século XXI. Eu não aceito que receba eu e-mails no meu gabinete que posso partilhar consigo, de pessoas que têm os seus familiares a ter 5 cardíacas e que não vem uma ambulância para os salvar. Eu não aceito que um bombeiro me diga a mim que se houver ali um incêndio, ele não sobe lá acima, primeiro porque já foi apedrejado, Sim, mas e segundo porque não consegue subir. É um bairro de base ilegal, não é um bairro de barracas. Desculpa, Segundo a lei. Desculpa, eu estou a falar aquilo tem que ser demolido. Uma coisa é a opinião que eu respeito porque a lei só considera barracas placas de metal. Mas nós não estamos na Etiópia, nós estamos na União Europeia. Claro que não. Todos nós merecemos dignidade habitacional. Claramente e é aquilo que eu me proponho dar àquelas pessoas. Deixe-me ouvir os outros candidatos, porque já voltaremos todos nós aqui. merecemos ruas limpas. Claro a Cova da Moura nunca está limpa, a Amadora também não, eu bem sei. Mas a Cova da Moura ainda é pior. Não, sabe não porquê? sei se é pior. Porque só há 2 pessoas a fazer a limpeza de 16 hectares. Deixe-me já Isso é absolutamente inaceitável. Já Isso voltamos é a que é esse polémico. tema. João Pimenta Lopes, a Amadora continua com estes 5 núcleos de bairros degradados, quase 1000 famílias a viver em condições indignas. Se for eleito, que solução imediata apresenta para estas famílias? Bom, antes de mais, agradecer o convite que nos foi endereçado, saudar os demais participantes no debate, junto-me também a esta crítica. É incompreensível, entendemos, que o Partido Socialista não esteja presente neste debate e valorizar sobretudo esta iniciativa de grande monta por aquilo que liga com a verdadeira dimensão do poder local democrático instituído após o 25 de Abril, um poder local democrático que é construído na base da comunicação direta, de uma relação direta com os cidadãos e as populações das diversas localidades. E este programa, ao fim e ao cabo, contraria essa ideia de estarmos desligados da política local. Muito bem. Então, e estar profundamente condicionada pela política nacional. Por isso valorizamos muito esta iniciativa.
Eu não poderia, não posso Soluções responder. apresenta para estas famílias e como é que as realojaria se fosse eleito? Não posso responder a essa questão sem antes fazer dar uma nota sobre esta questão da Cova da Moura, porque é uma questão de, efetivamente Estou a falar da Cova da Moura. centralidade. Não, mas já na década de 80, ao início da década de 80, a Câmara Municipal da Amadora determinava aquele território como de interesse público e era necessário a aquisição daquele território para fazer um projeto de requalificação daquele espaço, que não considera a demolição daquelas casas, enfim, algumas, até por questões de segurança. Eu percebo que queira fazer esse tem que ser. contexto, só que nós estamos aqui para discutir as propostas eu para o sei, futuro. mas para não haver uma questão como sabe melhor que ninguém, contraditória. quase todas as forças que estão aqui presentes, ou pelo menos vocês, tanto a CDU quanto o PSD, estiveram no poder estes anos. Desculpe, o PSD nunca esteve no poder na Amadora. A CDU teve a gestão da Câmara até 1990. Eu queria dizer, o PS não está presente. Teve a gestão aquele problema sempre existiu. E sempre apresentou um projeto de requalificação daquele espaço. Por isso, no PER, por exemplo, o PER não considerava aquele território. Porque o que se pretendia era a requalificação no território, com as pessoas, aliás, esses milhares de pessoas que ali vivem foram ouvidas na solução apresentada para aquele território. Quais são as suas propostas? Portanto, nós consideramos que é necessário fazer a expropriação daquele terreno, a aquisição pública daquele terreno. Aliás, o PCP apresentou na Assembleia da República uma proposta de 25 milhões em Orçamento de Estado para fazer esse caminho. E depois avançar para uma requalificação das pessoas que não retire as pessoas daquele território onde sempre se formaram. Aliás, a maioria das casas... Como é que reabilita a maioria daquelas casas... Tendo de reconstruir... A maioria daquelas casas podem permanecer. Há estudos que indicam isso, do LNEC, até um estudo da Faculdade de Arquitetura, etc., que apontam... Agora, efetivamente é necessário garantir condições de acessibilidade do ponto de vista de segurança, mas é necessário a requalificação de todo aquele território que garanta, por exemplo, equipamentos públicos no próprio território, para lá da escola. Não está a responder à pergunta. Como é que realoja... Está a reforçar o que eu estou a dizer? Não está a responder. Como é que faz o realojamento? Há soluções temporárias de realojamento temporário no caso das casas que tenham que ser intervencionadas. Aliás, posso-lhe dar um exemplo. A reabilitação de bairros em Setúbal, por exemplo, está a ser feito com habitação, com módulos. Vamos falar da Amadora. Estou-lhe a perguntar uma pergunta muito direta. Se quer responder, responde. Não, mas é isto. A intervenção que tem que ser feita naquele bairro, nas casas que têm que ser intervencionadas, tem que se encontrar soluções modulares, temporárias, que possibilitem... Tem isso pensado? Aliás, na ponta mais acima do bairro da Cova da Moura, é o local onde sempre consideramos a possibilidade da instalação desses módulos temporários, digamos, que permitam aquilo que seja uma intervenção de requalificação. Módulos temporários, eu não domino a terminologia, é o quê? Olha, há hoje módulos, instalações de blocos, como se fossem... Para a reconstrução de um bairro demora, eventualmente, mais do que um ano. Sim. Exatamente, ou seja, mas é preciso garantir que as pessoas possam, em condições de dignidade, ter um período que sabem que é temporário, fora das suas casas, mas que sabem que depois mais do que um ano, seguramente, estes ambientes... Anabela Rodrigues, o Bloco defende a integração e direitos dos bairros de barracas, mas se for eleita, pode dizer aos moradores em que ano terão uma casa digna e quantos fogos públicos vai garantir para esse fim? Antes de mais, agradecer também o convite, parabenizá-lo, assim como os antecessores. Lamentar que o Sr. Presidente não esteja também presente e começar por responder. Eu sou nascida e criada na Cova da Moura, tenho saneamento básico, tenho eletricidade, tenho TV cabo, tenho transporte público, consigo circular. A minha mãe, infelizmente, morreu dentro de casa e a ambulância foi a seu socorro. Assim como as zonas de Lisboa existem becos, assim como zonas de Lisboa também não têm alcatrão, mas uma grande parte do bairro tem alcatrão. As casas foram de autoconstrução, algumas serão idealizadas exatamente como nós fôssemos ao norte, grande parte
pelo menos da minha rua, uma metade dela veio da zona de Castro Daire, onde a topomínia exatamente espelha isso, e por isso as habitações foram construídas à medida e semelhança das pessoas. Também eram essas mesmas pessoas que construíam a cidade, outras cidades que não a da Amadora, mas também as da Amadora, e por isso algum conhecimento de construção tinham, mas era aquele pouco e a melhor maneira que assim o conseguiam fazer. Como é evidente, a Cova da Moura sempre foi uma das situações que foi levantada ao longo de várias campanhas eleitorais, inclusive na altura quando... Dê menos contexto e vá direto à minha Eu tenho que dar-lhe o contexto, infelizmente, porque foi chamada de bairro de barracas, que não tinha saneamento, que não havia capacidade de uma ambulância chegar lá, do INEM conseguir entrar. E então eu acho que é importante este enquadramento exatamente para poder ver. É um bairro que também tem organizações e associações. A senhora candidata já não vai à Cova da Moura há muito tempo, porque nunca teve transportes públicos. Está ali o senhor candidato, está aqui o senhor primeiro candidato. Eu não a interrompi. Não há transportes senhora públicos. candidata, eu não a interrompi em nenhum momento. Interrompi. Não sonhos e delírios. Susana, eu não vivo em sonhos, eu vivo em realidade. Continua a ser a minha morada, todos os dias eu frequento. Qual é a carreira que passa lá? É o 764, em frente à Avenida da República. Isso não é a Cova da Moura. A Vida da República não é a Cova da lamento lhe Moura. informar, senhora candidata, você pode colocar um Google Map agora e vai-lhe dizer onde é que ele termina e onde é que ele acaba. Não lamento imenso que não possa. Qualquer autocarro poderia circular se houver carreira para isso. Eu até, se calhar, não há? Eu não sou candidata, infelizmente, eu sou candidata, mas eu não sou eleita. Se um dia for eleita, vou terminar. Agora deixe-me ser se eu for eleita, um dia passará para a sua satisfação para poder passar nas ruas. Seja na rua principal, na rua de Santa Filomena, na rua da Palmeira, na rua do Val, onde quiser também poderemos arranjar. Deixe-me terminar, por favor. Não me tire o meu emprego, deixe-me fazer as perguntas, está bem? Calma. Conclui então. Quais são as suas propostas, se for eleita? Ainda vou terminar. O bairro da Cova da Moura teve várias propostas ao longo do tempo, e quase sempre assente na requalificação. Inclusive, os próprios moradores se organizaram durante muito tempo. Quando o anterior Presidente da República, Joaquim Raposo, tentou pelo plano de pormenor demolir praticamente 90% do bairro, a própria população se reuniu, se organizou enquanto associação, fez o seu levantamento, organizou-se de forma pública. Havendo esses dados, foi feito um plano de requalificação chamado Bairros Críticos, que foi assinado por todos os ministérios, e a ideia era exatamente um plano de requalificação em todos os anos. Infelizmente, ele não avançou, e se avançasse, a expropriação era importante. Eu tenho que afirmar, exatamente por questões jurídicas, ao mesmo tempo que a população se organizava em conversa e em diálogo com o poder público, na altura a autarquia e o próprio governo, também havia mais de 70 processos de usus capião entregues em tribunal que não foram decididos. Eu percebo isso tudo, mas vou respeitar o mesmo princípio que eu pedi aos outros candidatos, que era vamos centrar-nos nas respostas e dar o menos contexto. Se eu não disser, parece que as pessoas não fizeram nada. Mas se não responder à pergunta, também parece que não tem propostas. E a minha pergunta é, qual é a proposta para lidar com este problema se for eleita? A execução daquilo que foi assinado qual é o plano de foco público? Em 2006, ajustado e em contínuo diálogo com a população. Expropriação dos terrenos, o realojamento de uma parte do bairro dentro do próprio bairro e a continuação do diálogo. As pessoas que puderem comprar e adquirir a habitação dentro desse mesmo espaço o possam fazer. Há também outras propostas, como o termo territorial coletivo, que as próprias associações estão-se a organizar para isso. São propostas do Bloco. As propostas do Bloco exatamente mantêm-se as mesmas, em conjunto com as pessoas, continuar aquilo que foi as suas propostas. Terminar os PERs que ainda não estão, seja da Quinta da Laje, seja da Estrada Militar na Rebeleira, seja daquilo que foi da Santa Filomena, então, do bairro de Sucupira, que também ainda não foi terminado. Isto é importante também avançar. Pronto, então agora vou ter que interrompê-la, peço desculpa, mas temos que ouvir também o Rui Paulo Sousa, que penso que terá dito algo que uma Cova da Moura é um problema complexo que não se resolve de uma maneira tão simples. Senão há muito que teria sido resolvido e, concretamente, se for eleito, qual é a sua solução para este problema da Cova da Moura? Demolir, realojar, reabilitar? Qual é a solução que o Chega, se for eleito, porá em prática?
Muito bom dia a todos, aos outros candidatos, é quem nos está a ouvir, e agradeço obviamente o convite de estar aqui. Antes de responder, também não posso deixar de dizer que é lamentável o PS não estar aqui presente. Por um lado, compreende-se, obviamente, porque seria questionado toda a sua gestão ao longo destes anos, o que não é algo agradável, sem dúvida nenhuma. Antes de falar também do que podemos fazer relativamente à Cova da Moura, também não posso deixar de dizer que tanto o PS como a própria CDU não têm legitimidade nesse campo, porque foi graças a eles que, no fundo, a Cova da Moura foi-se mantendo ao longo destes anos todos, porque quando a própria Câmara coloca água, cria saneamento, existe lá eletricidade, é cobrado IMI, tanto aos antigos proprietários como aos habitantes de lá. É óbvio que isto é um imbróglio, para começar, jurídico. Isso é claro para toda a gente neste momento. A minha pergunta é o que é que se propõe fazer? A história da Cova da Moura. O que é que se pode fazer? É assim. Não, o que é que o Chega propõe fazer se for eleito? Para já não tenho soluções mágicas, como a Susana, portanto não tenho uma varinha nem tenho um conhecimento dentro do Governo que possa apresentar soluções mágicas para resolver o problema, isso é um facto. Eu penso que a solução obviamente passará sempre por tentar reunir os donos originais dos terrenos, que continuam a ser donos dos terrenos, alguma associação ou representantes da própria Cova da Moura, o Governo, obviamente, porque foi graças ao Governo também inicialmente que foram lá colocados os atuais habitantes. Mas tem algum plano delineado, autarquia, tendo em conta que se houver esse entendimento, o Chega tem algum plano pensado, quantificado para esta intervenção ou não? Uma coisa garante, não tem que ser os cidadãos que contribuem e pagam impostos que têm que pagar isso. Não? Isso é garantido. Não. Obviamente que quem está ilegal tem que sair do país, é muito simples e tem que sair de lá. Mas estamos a falar da requalificação de um bairro, não estamos a falar mas os habitantes, da imigração. Mas que habitantes é que lá vivem? São todos legais? Alguns trabalham, não trabalham? Se calhar se me disser assim... O meu amigo tem a noção do que está a dizer, do problema que isso pode... Essas subvenções... É muito simples. Estamos a falar de uma reabilitação urbana. A discussão não pode ser sobre a imigração agora, porque isso leva-nos para outro campeonato. A nossa posição para qualquer sítio deste país é tão simples quanto isto. Tudo que seja contributo do Estado ou de uma Câmara, é assim, é contributo quando as pessoas necessitam desse contributo. Vai-se auxiliar uma mãe que tem filhos, vai-se auxiliar idosos, não se vai auxiliar quem pode trabalhar. Ajude-me a perceber, o que é que isso tem a ver com os vossos planos para a resolução do problema da Cova da Moura? É muito simples, não tem que ser a Câmara a pagar isso. Então, tem que ser o Estado. O Estado tem, o Estado é o principal, o Estado é o principal culpado da existência do bairro. A Câmara pode contribuir para uma solução. A Brandoa? É muito simples. Não foi o Estado? Foi o Estado? Foi a intervenção da Câmara. Atenção, estamos a falar dos atuais executivos e dos anteriores. Estamos a falar do novo executivo. Tem o mesmo estatuto que a Cova da Moura, são bairros de gênese ilegal. Correto, mas está a falar de um executivo novo, liderado pelo Chega. Nós não concordamos com essas opções. Nós não concordamos em construir... É a última vez que lhe faço a pergunta, não me está a responder. Qual é o plano concreto que tem para resolver o problema da Cova da Moura? Eu já disse, reunir os interessados, tentar chegar a um consenso em que o Estado assuma a sua quota à parte, em que os antigos e atuais ainda proprietários possam receber um valor sobre estes terrenos, em que as casas que tenham as condições devidas, até eventualmente possam ser qualificadas e continuar a existir, pagando obviamente os impostos e ter legalizado de acordo com a lei. Tudo o resto é o que a lei diz. Se não tiver em condições, se não tiver legalmente, tem que ser mandado abaixo. É o que a lei diz. Sim, mas não é bem isso que se aplica, mas não é só na Amadora. Vamos para um outro tema. É bom saber que a única pessoa que tem uma solução sou eu. Vamos para um outro tema. Peço agora que me ouçam, senão não sabemos o que é que vamos falar. Tem a ver com a segurança. Vou dar apenas um enquadramento com dados do Diagnóstico Social 2024 da própria Câmara Municipal da Amadora. Nos últimos 12 anos no Concelho da Amadora, a criminalidade total caiu 41%. Em 2013, até 2023, 2013 para 2023. Entre 2022 e 2023, a criminalidade geral caiu 3,7%. E a criminalidade violenta e grave, 39,7%. Mais um dado. Em 2023, os crimes mais comuns na Amadora foram condução sem carta, tráfico de droga e condução sob álcool. Isto faz parte do diagnóstico social da Câmara da Amadora. Susana Garcia,
A sua campanha assenta muitas vezes na ideia de que a Amadora vive cercada de violência. Aliás, em outubro, penso que afirmava no Facebook que a criminalidade nunca teve um aumento tão alto como agora. E, no entanto, como os números oficiais que acabei de dar, mostram que a criminalidade violenta caiu quase 40% e que o maior crime denunciado no Concelho é a violência doméstica, sobretudo contra as mulheres. Aliás, a propósito, o peso da violência doméstica é superior ao dos crimes sexuais, tráfico e homicídios juntos. Como justifica continuar a centrar o debate em bairros de insegurança de rua quando a principal ameaça à segurança das pessoas permanece dentro de casa, que é a insegurança da violência doméstica? Não sei onde é que foi buscar a Diagnóstico história... Social não, 2024. Isso eu sei de cor, não é isso. A história de eu fazer da segurança o grande problema da Amadora. Talvez tivesse sido assim em 2021, porque, como sabe, os dados do RASI e esse estudo também não eram iguais. O RASI são dados a nível de distrito, não a nível de concelho. E o estudo desse ano também não era igual a este que está aqui a dizer. Mas este é o da Câmara Municipal da Amadora. É agora, portanto, por isso é que eu estou a dizer, a segurança não é de toda a minha grande prioridade neste momento. Nunca houve um aumento. No meu programa, a grande prioridade é, como é público, a saúde, a habitação e a segurança em terceiro lugar. Mas deixe-me responder à sua pergunta, ainda bem que falou. O segundo crime mais comum na Amadora é precisamente o tráfico de estupefacientes. E todos nós sabemos onde é que são os locais onde, infelizmente, decorre essa mesma atividade de tráfico de estupefacientes. Quais são? Olha, é a Cova da Moura, é o número 1. Veja bem. A única coisa positiva, onde é que quer chegar com coisa positiva, o que eu quero chegar é que precisamente estes bairros, estas zonas sensíveis, são aqueles que estão mais expostos à criminalidade violenta, dentro dos quais se insere o tráfico de estupefacientes, que é o segundo crime mais combatido na nossa cidade. Agora, em relação à violência doméstica, ainda bem que coloco essa questão, embora não seja surpreendente aquilo que acontece na Amadora do que aquilo que acontece no restante do país. Exatamente. Porque, como bem sabe, a violência doméstica é o crime mais participado do nosso país, infelizmente. E isto vem... tem como raiz 3 aspectos essenciais. Primeiro ponto, a falta de investimento na educação e na formação cívica das pessoas, onde, no nosso concelho, assume proporções graves, porque, ao contrário daquilo que aqui foi dito, na Cova da Moura também, e até especialmente, bem como no resto da cidade, nós, amadorenses, somos muito trabalhadores. Qualquer pessoa que se desloque à rua principal da Cova da Moura, onde do lado esquerdo ficava o antigo mercado Sanzala, portanto do lado de fora só onde passa esse autocarro, e do lado direito ficava a barbearia Tastalon, que entretanto fechou na Covid, aí nós vemos às 5 da manhã a descer aquela ladeira cá para baixo, e por isso é que é tão importante requalificar, quando chove, mulheres sem transportes, deixe-me chegar lá, quando faz sol, ali a descerem aquilo sem transportes, às 5 da manhã para ir trabalhar. O que é que isto quer dizer? Crianças, coitadas, que ficam sem uma exposição do acompanhamento dos seus pais, porque estão a trabalhar na sua casa. Estou a falar, deixa-me chegar lá. Estou a falar da falta de educação. Está bem, mas a pergunta é sobre a violência doméstica. Não, mas você não pode olhar para a violência doméstica como algo que acontece assim. A violência doméstica acontece assim. Porque não há educação, não há investimento na educação. Nós temos que investir na educação. Qual é a proposta que faz, se for eleita, para combater este problema da violência doméstica? É uma pergunta muito clara. 3 aspectos fundamentais, e essa proposta está ligada com as minhas propostas de educação. Fazer um forte investimento na educação, porque é através de programas de formação cívica junto das pessoas, sobretudo aquelas mais fragilizadas, quando estão a trabalhar para si ou para mim, não podem estar a dar assistência aos seus filhos, que não são menos do que os meus filhos ou do que os seus, de forma a que eles possam... formação cívica. Educação. Sim. E dentro dessa educação, formação cívica, para se perceber os padrões comportamentais e retirar da equação destas pessoas a reação violenta. Segundo ponto, a criação de unidades habitacionais e de apoio para as pessoas que são vítimas de violência doméstica. E agora, ainda bem que falamos sobre isto, um dos aspectos que eu tenho mais recebido no meu gabinete são precisamente mulheres que são vítimas de violência doméstica e de abusos sexuais e que não podem falar, não podem fazer denúncias, porque depois têm que voltar para as suas casas e nas suas casas quem manda ali pode. E, portanto, o que é que propõe nesse caso específico fazer, por isso é que eu proponho em cada uma das juntas de freguesia criar 2 unidades habitacionais, com exceção de Miná da Água, que terá 3 unidades habitacionais, muito bem, porque temos mais habitação,
para acolher as mulheres que são vítimas de violência doméstica. Está esclarecida a pergunta. Mais, também uma comparticipação por Sim. parte da Câmara Municipal pelo período de 6 meses a todas estas mulheres que são vítimas de violência doméstica, porque muitas delas saíram de casa. Tem isso orçamentado? Temos isso Quanto é que orçamentado. isso vai implicar? Nós calculamos dar a cada uma destas mulheres o salário mínimo nacional pelo período de 6 meses, num expoente máximo de cerca de 70 Mas toda vítimas. essa componente de cerca apoio 70 ao vítimas. combate da violência doméstica... Nós vamos dar. Deixa-me só concluir. Nós vamos, Todo eu vou esse responder plano à sua pergunta. Não sabe qual é que é, porque não São pode 600, responder. nós vamos dar a cada uma destas mulheres... Não está a ver como não era essa Sim. a minha pergunta. Nesse contexto todo de apoio para combate à São violência doméstica... 326 mil euros que nós vamos dar. as verbas que a Câmara vai desviar para esse efeito? Não E não vamos estou a falar desviar. só para as mulheres. Não, mas nós estou a não falar para a vamos educação desviar. e tal. É isso que eu estou a perguntar. Mas a educação é outra coisa. Pronto. Desculpe. Era isso que eu estava a perguntar, mas como Peço disse que são desculpa. várias Não, vertentes... é que eu estou a dizer que perguntar nós isso. vamos dar no nosso orçamento para o combate à violência doméstica, porque é um flagelo que graça ao nosso Ordenado mínimo, Conselho, está-me a dizer, durante 6 meses, foi isso? durante 6 meses, Muito bem. e temos um orçamento de 326 mil euros para essa verba. Muito bem. Em relação à Vamos educação, ouvir. nós vamos dar, como aliás já tínhamos preconizado em 2021, Sim, acesso conclua, por favor. gratuito Sim. a todas as pessoas que não tenham possibilidades de ingressar nas faculdades ou no ensino técnico. Nós suportamos isso. Como bem. acontece nos outros conselhos da área metropolitana de Lisboa. Pronto, mas Como isso não tem a acontece em ver Oeiras, diretamente por exemplo. com a violência doméstica, A mas educação está tem bem. muito a ver com a educação, com a violência doméstica. Rui Paulo Sousa, ainda voltando a si, citou um ranking na plataforma Numbio para classificar a Amadora como a 17ª cidade mais perigosa da Europa, o que não é verdade. Citou um ranking desta plataforma, que é um ranking feito com apenas 27 opiniões online e onde a Amadora nem sequer aparece oficialmente nesta lista principal. Os dados oficiais, pelo contrário, comprovam, como já aqui referi, um decréscimo de 40% na criminalidade violenta. Como é que justifica recorrer a números frágeis e alarmistas em vez de sustentar o seu discurso com as estatísticas reais da PSP, da GNR, das entidades oficiais? Para começar, essas estatísticas não são verdadeiras. Pois não? Quais estatísticas não são as verdadeiras? minhas. A Não do são, RSI... não são verdadeiras as da Câmara, porque obviamente são feitas pela Câmara e têm os interesses próprios da Câmara. mas- Não são verdadeiras as do RASI, porque nós próprios quisemos já criar uma comissão de inquérito ao RASI. Simplesmente não Portanto, as as aceitamos. entidades nacionais que investigam a Sim, violência nós não consideramos... não têm competência. Não é não ter competência. Não Consideramos é valor, que essas estatísticas não estão corretas e não estão a E espelhar a verdade do que acontece no quando país. diz que não estão corretas, Atenção. baseia-se em quê? Baseio-me na percepção, não só percepção, mas na realidade que está a acontecer em todo o país, é transversal. Mas como é que percebe a realidade se é só uma percepção? É muito simples, basta passear, já que falam tanto na cova, Isso é um método na científico, Amadora, meu caro. basta Você passear está a pelas ruas contestar- principais da Amadora, basta passear junto ao Babilónia, passear na estação de caminho de ferro, ver o que se passa Não ali basta. de manhã Desculpe e ao lá, mas final não do basta. dia, Em lado nenhum do mundo, basta basta uma passar ao pessoa pé dos passear para comerciantes, saber qual é o índice de para se criminalidade. queixar. Mas é assim, A não nós ser que vemos você todos os tenha uma dias, capacidade nós vemos todos os dias nas sobrenatural. redes sociais, todos os dias nas redes sociais, a não ser que hoje em dia tudo é falso, ou seja, só a comunicação social é que é verdadeira, o que vemos nas redes sociais é tudo falso. Quando houve aquela história... As redes sociais, Sim, permitam, as quando redes há- sociais é um mecanismo usado para desinformação por todas as, por a atenção. maior parte das forças políticas. Isso é quem defende quem está no poder desde sempre Não, e não é. muitos órgãos Não de é. Isto comunicação está social, comprovado por porque, estudos obviamente, científicos às redes sociais e transparência. atenção. Pode consultar alguns deles. A minha questão atenção, é... Deixe-me só o que é voltar atrás, facto, eu não quero parecer, desculpe, não quero Mas parecer então não indelicado consigo consigo. responder. Não, eu só quero é que me responda à pergunta básica, é esta. Que dados concretos e científicos é que tem para dizer que o RASI, que as instituições nacionais não sabem fazer estudos sobre criminalidade, nem o relatório da Câmara sabe fazer estudos de criminalidade, mas o meu amigo, ao passear num bairro, sabe. Não é só passear no bar, é passear no bar, é o que as pessoas dizem, é o que as pessoas Acha enviam que isso é cartas, científico? enviam e-mails, Acha que isso é os vídeos que fazem, o que acontece com Eu posso fazer vídeos sobre o que eu quiser. Agora, isso não dá uma base... Se for eleito, vai governar com base nos vídeos e no que as pessoas dizem na rua? Obviamente que eu vou governar no que as pessoas dizem. Porque, obviamente, são os habitantes que me vão eleger. Eu não me vou basear para governar apenas em estudos que são feitos, que muitas vezes não estão a refletir a verdadeira realidade. Isto é muito fácil. Nunca acontece nada, nunca há crime, nunca há nada. Quando nós vimos dos piores incidentes que aconteceu, foi na Amadora. Quando vemos crimes Eu acho que nenhum dos seus continuam a acontecer candidatos na Amadora... que aqui estão acham que não há crime. A questão aqui é os índices de crime. É assim.
Acho que ninguém diz que não há crime na Amadora, que há, como há em toda para a maior parte dos partidos região até metropolitana agora, de Lisboa. para os partidos até agora, não há crime em lado nenhum, vivimos num mundo maravilhoso e num país maravilhoso. Não, mas cada vez vemos mais problemas. Desculpa lá, não vamos Quer por aí, dizer, porque isso quer é uma... dizer, Não, para os Eu principais... falo sobre isto, eu falo sobre a Copa da Moura desde 2016. Mas Susana a Susana Garcia. não é propriamente um partido. Somos a olhar Susana, também para os seus obrigada pela justiça que está a fazer. Só para olhar para os Susana seus Garcia. cartazes, nem sequer vês lá PSD. Susana lado Garcia, nenhum. vamos ouvir, Portanto, quero fala, ouvir a no fundo, CDU, autonomamente, João Pimenta a maior parte Lopes. das vezes. João Pronto. Pimenta Lopes, o Agora, contexto o que é é este, óbvio é que desculpa os lá. partidos, a maior parte, continuam a defender é que não há crime, não há nada. Quando nós vemos esse crime, basta dizer, uma jovem que vá passear às 6 ou 7 da tarde, Caro que venha candidato, da estamos a estação discutir e vá para problema casa, de- é assediada, Estamos- é insultada pelos frequentadores candidato. daquela zona ali à volta da estação isso- e à volta do Babilónia. Isso não é verdadeiro também, é tudo falso. Não vamos discutir este tema com base numa percepção de uma pessoa que Nós passeia estamos numa a rua, falar vamos da Babilónia, está analisar no contexto Eu geral. acho que sim. João Pimenta Lopes, a criminalidade violenta amadora está ligada a conflitos juvenis e exclusão social. A CDU defende respostas sociais e comunitárias e a minha pergunta é esta: que medidas imediatas de proximidade para além da habitação e inclusão propõe para reduzir a criminalidade juvenil e aumentar a segurança nas ruas? Essa é uma boa questão. Já agora, o Rui Paulo Sousa, a Amadora tem uma taxa de criminalidade inferior à do seu concelho. Na de vossa origem. teoria. A questão da segurança não é apenas uma questão, já agora, ligada à questão da criminalidade. Mas, efetivamente, Percepção. nós precisamos, muito menos às percepções. É mensurável a criminalidade e é nessa base que a gente deve entrar. Claro. As percepções de insegurança são contrariadas se nós devolvermos à Amadora uma dinâmica de ocupação do espaço público e de dinamização do espaço Por isso público mesmo, propõe- que a Amadora perdeu. por isso mesmo, se foi Desde eleito, logo, propõe- no envolvimento com os jovens. Olha, o movimento associativo da Amadora tem vindo a definhar nos últimos anos, também por responsabilidade da ação da Câmara Municipal. Mas fale das suas Perderam, propostas. estou a fazer críticas ao que está a ser feito. não. Perderam-se na Amadora dinâmicas, nomeadamente no âmbito desportivo, olha, os grandes prémios do desporto, que envolviam as coletividades, que puxavam os jovens também de bairros Como é que Fora da pretende, criminalidade. com maiores carências pretende sociais. reforçar isso se for Ora, eleito? nós precisamos de uma política da Câmara Municipal da Amadora em articulação com o movimento associativo, de reforço e estímulo do movimento associativo, de colaboração com as escolas, de colaboração com as comunidades, lá está a criação do sentido de comunidade, que possibilite criar atividades de tempos livres que incluam não apenas o desporto, mas também a cultura, potenciando a presença das escolas Portanto, vai de teatro, afetar cinema. verbas a isso? Vamos afetar certamente verbas a isso, reforçando, por exemplo, o programa de apoio ao movimento associativo da Amadora, que é insuficiente, não só é insuficiente, mas mesmo sendo insuficiente, hoje não é executado na sua totalidade, por dificuldades também burocráticas de acesso do movimento associativo a esses fundos. Nós precisamos de mobilizar aquilo que são os atores olha, o Teatro dos Aloés, o Teatro de Passagem de Nível, Pronto, a Escola mas Superior de Teatro penso e que está Cinema. clara a intenção da sua No sentido de candidatura. criar uma dinamização, nós não podemos ter, repare, eu nasci na Damaia, dar-lhe este exemplo, tínhamos rings onde os jovens gastavam as energias, conviviam, Rings. Também não jogavam estava a a bola. perceber, não estava. Hoje, no Parque Central, que foi uma obra da CDU, requalificou-se um espaço onde os jovens jogavam a bola e jogavam basquete, tiraram-se as balizas, Muito bem. tiraram-se as Deixe-me tabelas de basquete. passar agora- É necessário espaços que os jovens possam ocupar e conviver, Deixe-me passar e também é por agora- aí que o sentimento desta Já percepção agora, de insegurança a Cova da Moura será tem- contrariado. a Cova da Tem Moura tem um um espaço- equipamento polidesportivo, equipamento polidesportivo, bastante importante e que deve Exatamente. continuar a ser Anabela valorizado. Rodrigues, o Bloco tem defendido a integração comunitária e o combate ao racismo como resposta aos problemas de segurança. Que medidas concretas apresenta, caso seja eleita, para além deste discurso político, para reduzir de facto os números de violência e sobretudo, esta ideia de que o crime está sempre associado a bairros como a Cova da Moura? Antes de mais, ficar satisfeita pelo diagnóstico. Acredito nos funcionários públicos e acho que, em termos de diagnóstico, as pessoas não criam do nada e acho que, por alguma razão, elas existem. Dizer-lhe nitidamente que concordo aqui com camarada, entre aspas, exatamente porque eu acho que o tecido cultural na Amadora tem que voltar a ser aquilo que era
pelo menos nos últimos 15 anos, quando olhamos para trás, em que nós tínhamos polidesportivos, em que permitiam que as pessoas pudessem jogar a bola pura e simplesmente, em que havia torneios, em que, por exemplo, o orgulho do Rui Costa ter saído da Damaia e ser o que é, acho que é aquilo que também todas as crianças gostam de continuar a sonhar, que o próprio movimento cultural e tecido cultural permita continuar esta partilha da diversidade que existe na Amadora e continuar o combate ao racismo, porque há uma fobia evidente sobre esta questão do que é ser de um tom de melanina diferente do resto da cidade. Há um problema na cidade ao longo de muitos anos, que nós evitamos atacar, que é a questão do racismo e da xenofobia, e que está presente sobretudo, e aqui nota-se visivelmente que a direita tem esta tendência a culpabilizar todos os que têm um tom de melanina diferente, a achar que todos eles são vendedores de droga, a achar que são todos criminosos, e esta percepção também sai desde o jardim de infância. E isto é importante também o combate, e aí concordo com o que se dizia sobre a questão da educação. Dizer-lhe que em questão da violência doméstica, eu não acho que seja só esta questão de uma mera educação, não é? Ela vai para além disto, por isso é que é crime, ela vai muito para além desta questão, e a questão da toxicodependência, que nós continuamos a chutar muitas vezes para o canto, porque ninguém o quer no seu conselho. Basta pensar que quando nós recebemos a nossa cota à parte, quando nós falávamos de onde eram os grandes centros da droga em Lisboa, e quanto a Amadora também os recebeu, e achamos que, tirando-os da estação da Damaia, e depois eles sobem um bocadinho mais para a cova, vamos retirá-los agora da cova e vamos lhes colocar no polidesportivo, eles vão fugir do polidesportivo, porque há um problema efetivo de saúde pública, e é tratar estas pessoas também como uma questão de saúde e não como uma questão de justiça. E acho que é importante também isto, porque a causa insegurança. A questão de não recolha de lixo em determinados locais, isto também causa insegurança. A questão da iluminação também é importante e, por exemplo, ao contrário daqui do que o colega dizia aqui da entrevista, que às 7 da tarde uma rapariga que passe vai sofrer um piropo, é um piropo que acontece em toda a cidade, e por isso é que se fala na questão do assédio sexual como um dos problemas. E isto acho que é importante. Esta iniciativa de percepção de segurança na Amadora, inevitavelmente, porque estamos a falar do bairro da Cova da Moura, estamos a falar do que foi a estrada militar e do que é ainda a estrada militar que existe, estamos a falar de um concelho com 105 ou 110, no outro dia me diziam, nacionalidades diferentes, e é importante que esta interculturalidade seja falada e que seja parte da educação. Muito bem, novo tema, saúde. Susana, de quê? Começou, foi a Susana Garcia que começou. Peço desculpa, foi quem falou mais tempo. Está desculpada. Vamos falar da saúde. Susana Garcia, a população da Amadora é a mais densa, uma das mais densas, maior densidade em Portugal. O Hospital Amadora Sintra foi projetado para 250 mil pessoas, hoje serve mais de 500 mil. Que soluções, pergunto-lhe, novas, garante para reduzir exatamente este problema de esperas e evitar urgências fechadas? A sua pergunta tem um aspecto importante que eu queria endereçar antes, e por isso é que eu disse, se não chegava à minha vez, eu não posso deixar passar isto. Lançar o anátema à direita, vindo do Bloco de Esquerda, não surpreenderá as pessoas. Mas faço-lhe uma proposta. Nós estamos Responda a isso. densamente populacionados com 110 nacionalidades, o que demonstra que nós não somos. Na Amadora, se há conselho que não é racista ou xenófobo, somos nós. Há a resposta da sua pergunta. Nós temos, aliás, a saúde é o campo onde nós vamos investir mais. Porque nós temos mais de 60% da população sem médico de família. Sim, há uma densidade de problemas sem médico de família. E dentro desses problemas, nós temos, felizmente, uma população que é quase um terço de séniores. Dentro desses séniores, mais de 30% são pessoas já na quarta geração, já não é a terceira geração. Já não são na terceira idade, mas sim na quarta idade. Das propostas. E, portanto, as propostas são, primeiro ponto, para os nossos cidadãos séniores, que é a preocupação principal, medicamentos gratuitos para todos aqueles que apresentam rendimentos abaixo do salário mínimo gratuito. Esse custo é suportado por quem? Pela Câmara? Esse custo é suportado pela Câmara, como acontece nos outros concelhos ao lado, que têm exatamente as mesmas propostas. Tem, obviamente, isso quantificado? Que custo financeiro? Dependerá de quantos nós dermos apoio naquele mesmo ano.
Mas não tem ideia das necessidades da população? Tenho ideia das necessidades da população, calculando no quarto, que são 30%, nós calculamos que será pelo menos 1 milhão de euros para este mesmo campo. Ok. Mas temos ainda um outro que custará mais, que é a criação de 3 novos centros de saúde para a população em geral, na Falagueira, em Alfragide e na Venteira. Tem isso Porque acordado com o Ministério da Saúde? Eu não lhe vou responder isso porque senão vai-me dizer mostra aqui o acordo. Não, eu só pergunto porque há muita decisão, como sabe melhor que ninguém, que as câmaras não podem tomar em relação à saúde pública. Como sabe, Mas quer as quadras... da parte da Câmara, sim. o que é que pode prometer? Quer as quadras, quer os quartéis de bombeiros e quer os centros de saúde, se o Governo Central não faz, cabe ao poder local fazê-lo, como acontece em outros sítios. Mas como é que põe lá médicos? Deixe-me explicar-lhe. Cada um desses centros de saúde vai custar, precisamente, respectivamente, e na ordem que eu lhe disse, 4,2 milhões, 3,1 e 2,8. Como é que nós criamos condições para ser atrativo para um médico vir trabalhar para o nosso concelho, porque nós abrimos concursos e eles não vêm? Primeiro, com condições nos nossos centros de saúde. Continuamos a ter centros de saúde que são contentores, o que é absolutamente inaceitável. Portanto, vai construir novos centros de saúde para terem mais condições. Vou construir estes 3 centros de saúde e criar condições para os outros que já existem não entrar lá dentro água. Por exemplo, são coisas simples. Condições de trabalho. Mais. Nós temos, aliás, foi uma proposta que nós apresentamos ao Executivo agora, dentro de muitas que já apresentamos e que foi chumbada, criar condições para que estes médicos tenham benefícios por estar a residir no nosso concelho. Benefícios fiscais? Nós custeamos. Se eles decidirem arrendar uma habitação para viverem, nós vamos custear 30% do valor dessa mesma habitação. Renda. Toda a oferta cultural e desportiva que está disponível no nosso concelho, para eles é gratuito. À semelhança daquilo que propomos também para os professores e para as forças e serviços de segurança. Deixe-me agora voltar a um aspecto que é muito importante e que também foi uma proposta que nós fizemos a este Executivo que foi chumbado. E é muito importante para os séniores, a criação de um seguro de saúde gratuito para todas as pessoas que tenham mais de 65 anos e condições económicas fragilizadas. E ainda, desculpe, que é muito importante... por favor. Não lhe vou dizer todas as propostas, mas não, é mais não vai, esta. Não. O cheque dentista para os séniores. Sim, tudo isso custas da Câmara. Como é óbvio. Sem risco de desequilíbrio orçamental. Não, nenhum. Sabe que nós somos na área metropolitana de Lisboa o concelho com maior solvabilidade económica. Sabe porquê? Porque somos aqueles que menos não tenho esses dados. Sei que há outros com muito boa saúde. Mas nós temos sempre depositado nas nossas contas bancárias quase 120 milhões de euros. Isso demonstra o quê? Que o dinheiro não está investido nas pessoas, está investido na banca. É mais gestão financeira. Muito Agora, bem, mais gestão financeira. Vou mais uma vez mudar de tema e falemos de transparência. Rui Paulo Sousa defende auditorias externas à gestão do PS. Em que áreas da habitação social desconfia que há má gestão ou irregularidades? É a minha pergunta. É assim, nós defendemos auditorias externas às contas da Câmara, não é só a nível da habitação social, é a nível dos próprios negócios que são feitos através da Câmara com entidades privadas e mesmo com outras entidades que são, no fundo, dentro da esfera de trabalho da própria Câmara. Que acha que há irregularidades? É óbvio que nós temos recebido informações desde a nível de algumas juntas de freguesia, como de Falagueira Venda Nova, em que um antigo presidente da Câmara patrocinava 12 mil euros à própria filha através de uma associação de dança. Como há este caso, há vários outros casos, inclusive da própria Câmara, há algumas informações de que algumas adjudicações, eu não vou dizer neste momento quais são, nem se são mesmo verdadeiramente suspeitas ou não, porque não é algo que tenha sido feito, mas que uma auditoria pode realmente verificar isso. Então posso partir do princípio que e não só isso, mas também um gabinete de transparência a trabalhar efetivamente. Ou seja, se for eleito e em nome dessa transparência que diz defender, publicará todos os contratos superiores a 5 mil euros em bases de dados abertas? Absolutamente. Nós defendemos a total transparência de qualquer ato público, sem esconder absolutamente nada. Muito bem. Quem não deve, não teme, claro. E tem que demonstrar o que está a fazer com o dinheiro dos contribuintes e dos impostos, quem trabalha para pagar esses impostos. Anabela Rodrigues, com as rendas a subir 47% em 5 anos, isto são dados do INE, como é que se propõe, caso seja eleita, como é que se propõe garantir que a habitação seja acessível à classe média e aos jovens que estão a ser empurrados para fora da Amadora exatamente pelos preços das rendas? Pois, já toda a gente já ouviu falar, não é? Que é o teto às rendas. Isto, infelizmente ou felizmente, às vezes não se quer ouvir falar, mas é importante para as pessoas conseguirem pagar a sua casa. E dizia-me,
Como é que é possível fazer? Primeiro, que as casas que sejam a custos controlados não sejam em favor de uma especulação mobiliária, que nós temos vindo e sabido, e, por exemplo, há muito pouco tempo, na questão da demolição do bairro da antiga Santa Filomena, percebemos que o município da Amadora também é proprietário. E sendo ele também proprietário, tem uma parte para a habitação menor do que tem a parte que é sócia proprietária. E isto eu acho que não deve acontecer. Eu acho que a habitação pública é uma das respostas e que deve ser uma das respostas para que nós todos e todas possamos realmente pagar uma casa com aquilo que nós ganhamos. Por outro lado, quando há habitação privada a ser construída, que 25% pelo menos dela seja para custos controlados. Muito bem. Isso era uma proposta de 2021. Vamos ouvir também a opinião Então, se do calhar está a virar à esquerda. candidato. Olha, nessa matéria estamos a virar ao certo, não é à esquerda, João, mas eu louvo João por ter Pimenta copiado. Lopes, deixe-me virar agora aqui à minha direita, que está ali a Agora CDU. 25, era 30. A Câmara já pratica o IMI mínimo, mas os preços continuam a subir, não é? E se for eleito, quantas casas com rendas controladas pretende colocar no mercado? Olha, nós temos uma proposta de alargar o Parque Municipal em 1000 novas habitações no próximo mandato. Perdeu a Amadora oportunidades, nomeadamente através do PRR, para alargar esse Parque Municipal. Entendemos que devem haver medidas do ponto de vista do IMI que possibilitem, estimulem, chamar ao mercado de arrendamento as 8.000 casas que hoje estão vazias na Amadora. Fechadas. Não estamos a falar de segunda habitação, estamos a falar de casas que estão fechadas, uma parte delas até, porventura, perfeitamente enquadradas naquilo que é o Há mercado dados concretos, especulativo. há algum levantamento feito? São 8.000. A estratégia municipal de habitação local da Amadora determina, com dados que são quantificados, 8.000, no total são cerca de 12.000 casas que estão vazias, mas 8.000 não são segunda habitação, portanto, deveriam estar a cumprir a sua função social. Tem que haver uma política de estímulo, nomeadamente até, uma política ativa do próprio município, no sentido de ir à procura desses proprietários e promover, até através de programas, por exemplo, municipais de arrendamento a custos acessíveis, não é? Com contrapartidas para... O vosso plano de ataque a esse problema qual é? Desde logo... Falar com os proprietários? Medidas de agravamento de IMI possibilitem um incentivo, digamos, a que essas habitações sejam colocadas no mercado de arrendamento. Ações direcionadas junto desses proprietários, no sentido de que a Amadora possa ser um intermediário, aliás, como há programas, mimetizando programas que hoje existem ou já existiram para que as no pessoas plano nacional, melhorem as suas casas. olha, mas a Câmara tem um programa que é o Para Arrendar, que financia a melhoria, a requalificação de habitações para ser colocadas no mercado de arrendamento. Mas tem um problema, é que está a contribuir com financiamento público para o aumento da especulação, porque não determina tetos máximos ao arrendamento, além de que o período de arrendamento de apenas 3 anos, como compromisso, entendemos que é curto face àquilo que são as necessidades. Bem. Acabou o nosso tempo, vou dar 30 segundos para me dizer, se for eleito, uma medida que pode ajudar à qualidade de vida dos seus munícipes que tomará nos primeiros 100 dias. Olha, desde logo a reabilitação das 3 piscinas que hoje estão fechadas e em funcionamento e que têm que ser requalificadas e colocadas ao serviço da população no âmbito do desporto e da saúde. A mesma questão, Bela Rodrigues. Não podia deixar de ser a reabertura do plano de requalificação do bairro da Cova da Moura. Muito bem. Susana Garcia. Medicamentos gratuitos para todos os séniores da nossa cidade que Os necessitam. primeiros 100 dias do seu... É a primeira coisa que eu vou fazer, porque sou eu que recebo diversas missivas de pessoas que me pedem até dinheiro para comprar isso. Eu não consigo dormir tranquila. Mais SNS. Pois, mas enquanto o SNS... Se o SNS falha, eu, enquanto Presidente da Câmara, tenho que valer aos meus munícipes. Sobretudo àqueles que construíram aquilo que é hoje a Amadora. Deixe-me ouvir agora Sobretudo a aqueles que são proposta, responsáveis pelo que é hoje a Amadora. a proposta do Chega. Faça favor. Obviamente que é o reforço da segurança através de mais polícias municipais, mais videovigilância. Mas mais polícias municipais, está a dizer? Mais polícias municipais, pelo menos o dobro ou o triplo dos atuais, porque são poucos, e muito mais videovigilância, pelo menos o dobro das câmaras atuais. E mais, obviamente, patrulhas na rua com uma efetiva presença constante. Já passaram 30 segundos.
Muito bem, muito obrigado. Eu quero agradecer a todos a vossa disponibilidade e quero também acreditar, e com isto despeço-me, que este debate tenha ajudado a que quem nos vê desse lado possa exercer o seu direito e o seu dever no dia 12 um pouco mais informado. É essa a nossa intenção, foi bom tê-lo desse lado e fique por aí que fica bem.